Então, Mateus capítulo 13, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. E ajuntaram-se grande multidão ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou. E enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Então, olha só. Jesus, então, quando ele quer ensinar a gente, ele se assenta. Acho interessantíssimo isso aqui, porque Jesus, ele não é aquela pessoa que faz reunião em pé, correndo tudo. Não, ele botava o povo para sentar. E ele sempre, quando ele queria ensinar os discípulos, ele se assentava com eles. E olha o que ele vai fazer aqui. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas. Uma parábola era uma situação corriqueira da época. Uma coisa que iria haver concordância com aquilo que Jesus iria falar. Uma espécie de uma história. Então, Jesus se assenta e faz eles sentarem, e Jesus entra no barco e vai um pouquinho mais longe. Mas entenda uma coisa, que Jesus vai contar aqui uma parábola. Depois eu vou colocar o meu raciocínio lá mais para frente. E ele diz assim: certo semeador, verso 3, saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia bastante terra, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto. Uma semente produziu a 100, outra 60, e a outra ainda a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você sabia que há diferença em ouvir e escutar? Sabia? Escutar é o que reverbera, uma espécie de som que você vai ouvir no seu ouvido, né? É um som que está reverberando. Mas o ato de escutar é o ato de compreender. Quem tem ouvidos para ouvir? Acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes fala por meio de parábolas? Os discípulos perguntaram para Jesus. E Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, os mistérios que o Senhor quer revelar, Ele vai revelar aos seus filhos. Filhos. Só recebe bênção de Deus quem é filho. E agora você vai compreender melhor. Vamos lá. Ao que tem, se lhe dará. Então, quem tem a bênção de Deus, vai receber mais de Deus. Quem tem a bênção de Deus aqui nessa manhã, então você vai receber mais de Deus. Se prepare para ser abençoado. Se prepare. E terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem será o quê? Tirado. Então, quando a pessoa sai da bênção de Deus, e eu tenho visto isso aqui, olha, nessa casa.
Gente estava na presença, sendo abençoado, simplesmente virou as costas, foi embora, como se sai de um clube. Como se entra num clube, né? Um exemplo, vai lá na Sociedade Morgenal, dançar lá as veinhas, lá com as veinhas na matinê. Ou então lá, dançar lá na Água Verde, Sociedade Água Verde. Tem gente que acha que igreja é isso, que está entrando no clube, mas ela está recebendo o bênção, e ela acha que ela vai continuar recebendo o bênção. Está enganado, porque aquele que tem, se dá. Vocês estão aí, gente? Tomaram café hoje? Então, me ajuda aí, por favor. Dá uma de Datena, me ajuda aí, vai. Aquele que tem, lhe dá, se lhe dará em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem, será o quê? Tirado. A pessoa acha que está abençoada hoje, e está fazendo, e está vivendo uma vida bagunçada, desregrada, e acha que vai continuar recebendo, está enganada. Né? O apóstolo João falou assim: cuida do que tens, para que não seja roubada a tua coroa. Só uma pessoa que está lendo a Bíblia aqui nessa casa. A coroa não é aquela mulher coroa, aquela mulher mais velha, mais vivida, que nem a minha esposa é minha coroa. Ninguém vai roubar a minha coroa. Ninguém vai roubar a pastora Rita, minha coroa. Não, Jesus está falando outra coisa. Cuida com o que você tem. Cuida o que você tens em depósito. Sabe o que é o seu depósito? É a sua fé. Aquilo que você adquiriu ao longo do seu tempo. Só que tem gente virando as costas para Deus, virando as costas para a igreja do Senhor, brincando e bagunçando na fé, vai perder tudo. Vai perder tudo. Acha que Deus é um Deus só de amor e que não fica irado com os seus filhos? Está enganado. Deus é um Deus de justiça. Ele é justo. Ele nos abençoa, mesmo sem a gente merecer. Mas vai chegar um momento que essa palavra se cumpre. Não tem como, Jesus deixou claro. Aquele que tem, ou seja, aquele que carrega a preciosa semente, como diz lá em Salmo 126, é isso? Andando e chorando, levará consigo, semeando, como é que está escrito lá? Andando e chorando, vai o quê? Semeando a preciosa semente, voltará com alegria, carregando os seus feixes, aleluia. Então, quero te dizer que a sua vida e a minha é andar e chorar nessa terra mesmo, semeando a preciosa semente, que é a palavra de Deus, que é eu e você fazendo a obra do Senhor, ganhando almas. Eu e você não podemos ficar, né, congelados aí, fossilizados, uma fé fria. Não, a gente tem que continuar a pregar a palavra. E olha então o que Jesus foi falando aqui. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, ou seja, as pessoas incrédulas, eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre o profeta, ou seja, a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está o quê? Endurecido, e ouviram de mau grado, como os seus ouvidos
e com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Meu Deus, isso aqui é forte. E Jesus repetiu isso aqui, e essa parte, João também falou, né? João capítulo 12, quer ver? João capítulo 12, verso 40, diz assim: contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Sabe? Porque, aí Jesus vai falar ali, né? Porque eles ouviram, mas eles não quiseram escutar. Tem gente que escuta, que ouve, mas não quer escutar. Não quer entender as coisas de Deus. A gente está vendo, às vezes eu atendo ali a pessoa chega ali, eu falei assim, meu Deus do céu, essa aí já está picada com a zika. Já deu zica na vida espiritual. A fé dela está zicada. É isso que os piá falam aí, né? Você sabe o que eu estou falando. Deu zica já na vida da pessoa, na vida espiritual. Você está ali e diz assim, Deus do céu, abra a cachola desse abençoado aí. Já contaminou a fé. Quer ir embora. Vai comer o pão que o diabo amassou. Eu fico preocupado, sabe? Porque a gente como pastor, né, a gente está vendo assim, às vezes, aquela ovelha que era tão obediente saindo do propósito de Deus. Por quê? Porque deixou o coração endurecer. Porque deixou que a terra secasse. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro aqui, tá? Falar sobre o versículo 4, que diz assim: e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Sabe o que é essa, a beira do caminho, né? Gente, eu sou o cara da cidade, eu não sou da roça, mas eu gosto do mato, né? E como a gente vive muito em chácara, então a gente sempre está lá, e aí a gente vê assim, aquela estradinha que passou já bastante carro, né, naquela estrada de chão. Então foi o quê? Amacetando ela, né? Foi compactando ali. E aí esse semeador, ele sai semear, né? Os caipiras aqui da igreja falam samear. Samear. Não sei se tem diferença de samear com semear. Tem alguma, Marcão? É a mesma coisa? Tá bom. Não ajudou muito. Então, ele sai para semear, e aí caiu aonde? Na beira do caminho, aonde a terra lá do outro lado está virada, né? Passou ali o arado, mas ali não passou o arado. Então a terra macetou. Talvez o sol também caiu muito forte ali, ressecou a terra. Então essa semente caiu ali e ficou, ela não foi para o fundo. E o que quer dizer a semente? A semente é a palavra de Deus na vida do cristão, ou na vida da pessoa, da criatura de Deus. E a terra, o que é? A terra é o seu coração. A terra é o seu coração. É como eu recebo a palavra de Deus. Como eu recebo essa semeadura na minha vida. Só que eu entendo também, já olhando e vendo assim o caminhar de algumas pessoas, em que essa semente já brotou, já deu fruto, só que agora a terra secou. O coração da pessoa endureceu. Por mais que Jesus está falando de um outro povo aqui, mas muitas vezes
ele estava falando também ali do povo de Deus, que eu até li lá em João 12, 40, que falou justamente sobre os fariseus, que eram pessoas que conheciam da palavra, mas não quiseram ouvir, não aceitaram, não quiseram escutar. No verso 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Agora Jesus vai explicar. Jesus vai explicar agora para eles. Por isso que Jesus está explicando para nós aqui, Igreja da Aliança, mais de pertinho, você é discípulo do Senhor, amém? E ele vai dizer então, olha só, ouvindo alguém a parábola do reino, que é o que ele está querendo dizer, parábola da semeadura é a palavra do reino, e aí ele diz assim, não entendendo. E agora, tudo que você não entende, você não toma posse no reino de Deus, abençoado. Tudo que você não entende. Por isso que às vezes eu vejo, tem uma palavra que é a palavra chama rema, que é aquela que vem do coração de Deus para o coração do povo dele. E às vezes, sabe o que acontece? A pessoa fica andando por aí, circulando aqui na igreja. E a palavra rema veio naquela hora e pá! E ela levantou e foi lá no banheiro, sei lá fazer o quê? Que eu fico aqui 2 horas e não preciso ir no banheiro. Então vocês, dá licença aí que agora eu vou lá no banheiro. E aí, você perdeu o timeline de Deus, a linha direta de Deus para a sua vida. Que Deus tinha uma comunicação direta contigo, era naquele momento. E aí, sabe o que acontece? Azeda a maionese para o teu lado, porque naquele momento que se ia receber algo, que se ia entender, você não recebeu, porque você não compreendeu. E se você não compreendeu, tudo que você não entende, você não recebe. Quem está entendendo isso aqui hoje? Não recebe. Não recebe nada, porque não entende. Porque o ensinamento de Jesus, que ele esmiuçava, que ele sentava com eles, era para os seus discípulos. É discípulo, não é seguidor, seguidor é da internet. Aí, a gente fica olhando aqui, né? E às vezes o pessoal até me pergunta assim, pastor, como que é esse negócio? Poxa, olha só, talvez seja até alguns que estão aqui. A gente já fez 17 encontros com Deus de homens, 16 das mulheres, é isso? Cada vez é 200 pessoas. Aí a gente olha a igreja, está aí com, a pastora falou 400, mas é mais, porque contando com as crianças, que são almas também, vai dar muito mais de 500. E aí, né, a gente, no nosso aplicativo, a gente vai fazer um censo aqui, mas no aplicativo já tem mais de 700. Onde é que está todo esse povo, pastor? Te explico. Está aqui, ó. Por quê? Porque só um deu fruto. Aquele que caiu, a semente que caiu em terra boa, fértil, boa. Então, de 4 sementes que caíram, são 100% das sementes, amém? Vocês são bons de conta aí? Tirou 3 que não deu fruto, ficou 1. Deu quantos por cento? 25%. Você entendeu agora? Por que é que nós lutamos para levar o... Mas isso tem que servir para você de combustível, não para você desanimar agora, não, pastor, não adianta mesmo. Porque assim, de 100 pessoas só vai ficar 25 na igreja. Não. É porque é luta. É porque é guerra. É porque é batalha.
É porque o inimigo vem com tudo. Olha só o que Jesus vai falar aqui a respeito desse passarinho. Porque lá no verso 4 diz assim, que caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Quem que são essas aves? Olha só, ele vai responder aqui, ó. E não entendendo, vem então o maligno e a arrebata o que lhe foi semeado no coração. Lembra que eu falei que a terra é o coração? Foi semeado no coração. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem que é esse passarinho miserável? É o maligno? Sim. Mas são pessoas também usadas pelo diabo para tirar e roubar a semente que foi semeada no coração da pessoa. E eu e você precisamos discernir isto. Amém, gente? Você está entendendo que o Senhor quer te usar para fazer essa semente dar fruto e virar uma terra boa? Você entendeu? Essa semente pode virar uma terra, essa semente ela pode dar fruto, ela pode produzir. Eu e você podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Porque quantas vezes a gente vê que a pessoa, agora falando como pastor dessa casa, a gente vê aqui a pessoa está sendo discipulada, ensinada. Se ela for bem discipulada e ensinada, ela não sai do propósito de Deus. Mas se ela tem sido mal discipulada, ela vai, qualquer comida que dê para essa pessoa, ela vai comer. Qualquer convite que vier do diabo, qualquer mentira do maligno para roubar, para que a pessoa fique sem entender, vai tirá-la do propósito de Deus. Quando a gente vê então isso, pastor, como que então a gente faz? O que é que a gente faz para ajudar uma pessoa? É a gente ensiná-la. Amém, gente? Agora você tem o quê? Um antídoto para essa praga que está vindo. Porque está vindo uma praga. Sabia que você tem que discernir que às vezes a pessoa vem para tirar um discípulo seu do reino de Deus, dentro da sua célula, está vindo lá, um enviado do Satanás dentro da sua célula, para tirar uma pessoa do reino de Deus, para levar ela para o inferno, porque a alma dela está correndo risco. Está correndo risco, e você, que agora eu falo aqui com o líder de célula, que tem um monte que estava aqui, você tem que discernir que o inimigo está lá, cirandando lá ao teu redor. Sabe o que é cirandar? Peneirar. O inimigo anda peneirando ali, ó. Lembra aquela passagem que Jesus falou para Pedro? Pedro, o diabo pediu para peneirar você, mas eu intercedi por você, Pedro. Uau! Você está entendendo? Que o inimigo está lá, cirandando lá e tentando peneirar as pessoas que você com muito custo levou para Jesus. É luta, gente. É guerra. Não tem levantar a bandeira de paz, não. Você viu lá, Israel? Todos querem levantar, que Israel levante bandeira da paz. Que bandeira da paz? Nada. Agora que mataram 1.400 pessoas lá em Israel, não tem bandeira da paz, coisa nenhuma, não. Vocês viram o que aconteceu? Tem um monte de container lá, pedaceira de gente lá, que como é que chama as pessoas que vão lá para fazer a perícia nas pessoas, para identificar? Perito, então, que seja. Mas tem um outro nome. Eles estão chorando lá, porque eles olham lá as pessoas em pedaços, por quê? Porque eles explodiram as pessoas. Agora eles querem que Não, Israel está mandando muita bomba. Pois é, você mexeu com o povo de Deus, agora se aguenta. Se aguenta. Israel é o povo escolhido do Senhor. E nós somos o novo Israel de Deus. Por isso você não pode ficar que nem um crente tongo lá,
Pai, Senhor, irmão, está entrando o diabo dentro da sua célula e você não está vendo, abençoado. É um maligno lá, é um monte de passarinho. Você tem que pegar pegar uma seta e mandar-lhe pedrada no passarinho. Ué, não é ou não é? Cambada de pilantra. Olha só. Então, agora vamos lá. Como que a gente faz isso? Está aqui, ó. Atos 8, versículo. Quero ler um trecho com vocês aqui. Versículo 26, Atos 8, 26, diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai agora à região sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Olha aí, ó, Jerusalém para Gaza. Estamos indo para a guerra. Gaza já existia. E sabe quem estava lá em Gaza? Os filisteus. Que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe. Filipe é um dos discípulos de Jesus. Chega-te e ajunta esse carro. Sabe o que ele está? Olha só, o Senhor arrebata o Filipe até o carro. O Senhor quer te usar nos lugares que você nem sabe aonde você vai. Você chega lá assim, mãe, o que eu estou fazendo aqui? Aí você pede para o Senhor: Senhor, o que é para fazer aqui? É para você evangelizar e ensinar aquela pessoa lá, abençoado. Tirar ela do buraco. Aí ele diz assim: chega-te e ajunta esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia Isaías. Está lá, o homem está numa carruagem e o Filipe está do lado correndo. E o cara lá dentro lendo. E o Filipe, que nem o pastor correndo aí, nas corridinhas dele, né? Está lá. E aí, ele escuta que ele está lendo o quê? O profeta Isaías. E aí diz assim: correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: entendes tu o que lês? Entendes tu o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, tem gente que você tem que ensinar. Agora, claro, tem gente que não quer ser ensinado. Tem gente que não quer aprender. Amém. Esse não quer aprender. Vai com Deus. Vai com Deus. Acho que deve ser essa música, é da Roberta Miranda. Viu como vocês conhecem mais do que eu. Mas daí você canta essa musiquinha, pessoal. Vai com Deus, vai com Deus. Tá bom? E aí você pega e senta. Agora a pessoa que ninguém me ensinou. Não, então espera aí, eu vou sentar contigo. E aí o Filipe sentou ali. Olha só. E rogou a Filipe, ou seja, o que é rogar? Pedir com insistência. Você está entendendo que a pessoa tem que ter sede. Às vezes a gente gasta tempo com miserável que não quer saber das coisas de Deus. A pessoa tem que desejar, tem que querer. Eu não entendi, então eu vou te ensinar. Você quer? Quero. Eu venho aqui, 4 semanas eu venho aqui te ensinar, toda segunda-feira eu vou estar aqui te ensinando. Você quer? Quero. Aí você liga lá, beleza? Hoje beleza. Semana que vem, não, sabe por quê? Porque hoje não vai dar, não sei o que e tal. Quer jogar bola, um miserável. Não vai. Está perdendo o quê? Sua bênção. Porque aquele que tem, mais se dará.
em abundância, e aquele que não tem será o quê? Tirado. Então aquele que tem sede, né? Deixa marcadinho aqui que o Espírito Santo hoje está moendo a gente aqui, né? A começar por mim. Diz assim: derramarei, Isaías 44:3 diz assim: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Se aquela terra é seca, mas ele tem sede, Deus vai fazer com que ela seja encharcada pelo Espírito de Deus. Entendeu? E ele diz assim: e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. O que é a posteridade? Sobre os filhos dos filhos, todos eles vão ser abençoados, entendeu? Todos vão ser abençoados dentro da sua casa. É isso que o Senhor está falando aqui hoje. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Toda a tua casa vai ser abençoada. É nisso que a gente crê. Mas a pessoa tem que querer. Tem que querer. Uma coisa é o inimigo vir roubar. Mas se você está do lado, você não permite. Outra coisa é a pessoa não quer. Então, amém. Então, vai com Deus mesmo. Sila Miranda aí em cima dela e tchau. Sula Miranda, sei lá que aí, agora embolou tudo. Então, vamos lá. E aí, rogou-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Olha só, agora senta aqui na minha carruagem. Porque o cara era um alto funcionário. Filipe andava a pé. Agora senta aqui. O homem de Deus, ele começa a ser abençoado. E ele tem que cuidar com orgulho também dentro dele. Porque mesmo nesses momentos em que ele estava correndo, estava andando a pé, agora a palavra de Deus vai começar a semear também naquelas pessoas de alta autoridade na terra. E Deus vai te colocar do lado dessas pessoas para você ser luz ali no meio das trevas. E você não pode se contaminar com aquilo. Não pode. Tem um provérbio que diz assim, que o homem é provado pelos louvores que recebe. Todo homem e mulher de Deus, ele é provado pelos louvores, pelos agrados que ele recebe, pelo suborno que ele vai receber. E ali você vai ter que dizer: não, eu sou fiel ao meu Deus. Filipe, então, ele sobe ali, né? E ele diz, então, o verso 32, o lugar das Escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça, que contara a sua geração, pois a sua vida é tirada da terra. E aí agora, né, essa parte é a parte que ele leu lá. Respondeu o eunuco a Filipe: dize, rogo-te, de quem é isto que diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus, aleluia. E todos eles indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui. E o eunuco perguntou, né? Vê, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Caiu numa terra boa. A semente caiu ali. Mas precisou alguém ensinar. Precisa a pessoa entender. Se ela não entender, ela não recebe a salvação, a bênção de Deus. Muitas vezes nós não precisamos, porque o Espírito Santo é que convence, a Bíblia diz. Mas muitas vezes o Senhor precisa da gente, está escrito aqui. Se não precisasse, não estava escrito.
E aí, quando a gente vê isso aqui, né? E mandou parar o carro, e desceram ambos à água. Tanto Filipe como o eunuco o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas jubiloso, continuou o seu caminho. Aleluia! Você entendeu? O que o Senhor quer fazer, você que está aqui hoje? Talvez você seja a terra seca. Talvez hoje você é a terra seca. Ou talvez hoje você é um instrumento de Deus. É o Filipe do Senhor, que o Senhor quer te usar. E talvez você está secando como aquela terra. Talvez foi tão pisada pelas pessoas. E a terra foi secando, secando, secando. Essas coisas podem acontecer com a gente, se a gente não vigiar. Mas eu e você precisamos entender que Deus, Ele é contigo, aonde quer que você for, aonde quer que você andar. E é nesses momentos que o Senhor quer te usar. Nos momentos em que você nem sabe, é só você fazer uma pergunta tão simples para a pessoa: como é que você está? Está tudo bem? Né? Brasileiro tem disso. Brasileiro tem essas tiradas, essas perguntas tão simples, né? Que americano não tem. Os caras são muito fechados. Mas brasileiro, daí, está tudo bem? Como é que você está? Aí a pessoa talvez quer abrir a vida ali. E aí você é um instrumento de Deus. Você é o Filipe do Senhor. E Ele quer te usar. Amém? Então, hoje você aprendeu sobre esta primeira semente que caiu à beira do caminho e que precisa de um instrumento nas mãos de Deus para arrancar das garras do diabo esta alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.